Munapo é um distrito da província de Nampula, em Moçambique, para onde a equipe do programa Moçambique Real fará refletir a presente edição. Munapo tem a sua sede na vila de Munapo, limitado a norte com o distrito de Nacaró, a oeste com os distritos de Muecate e Meconta, a sul é limitado pelo distrito de Mujiquala e a leste com os distritos de Mussuril e Nacala a Velha. Bom dia, caro telespectador, e mais uma vez temos a oportunidade de fazer-lhe chegar um distrito, aliás, da nação, digamos assim, neste caso concreto, o distrito de Munapo, e estamos abrindo este programa exatamente no gabinete do Sr. Administrador Fernando Said, que, por sinal, está terminando as suas funções, e assim sendo, naturalmente, eu queria lhe pedir que ele faça um balanço de todo o tempo que ele esteve aqui. Sei perfeitamente que o tempo não será suficiente, mas iríamos pedir a ele para que sublinhe sobre o aspecto naquilo que concerne, portanto, ao desenvolvimento do país e o combate à pobreza absoluta. Sr. Administrador, mais uma vez, bom dia. Muito bom dia. E conforme já fizemos a introdução, coincidimos com já estar arrumando a pasta e por aquilo que nos constou. Amanhã haverá transmissão de poderes, entrará em função um novo administrador, que é o Sr. Italapa, por aquilo que nos constou. Então, queríamos que fizéssemos um balanço dos 5 anos do mandato aqui nesta parcela do país. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que me dão. Aliás, eu me sinto feliz por esta coincidência. Queria aproveitar e dar um pouco daquilo que aprendi a fazer durante os 5 anos neste distrito. De facto, 5 anos de gestão, portanto, administrativa no distrito de Munapo foram agradáveis. Agradáveis porque partíamos, portanto, em 2004 ou 2005, com um novo mandato, portanto, com um novo presidente, portanto, Armando Emílio Guebuza, e com um novo programa, naturalmente aprovado, portanto, no âmbito nacional. Logicamente que nós tínhamos a obrigação de fazer valer o programa quinquenal do governo, sobretudo inserindo as nossas atividades naquilo que é a produção de comida. Isto é, combate à pobreza, partindo do fator principal, que é combate à fome. Portanto, em 2005, quando cá viemos, a situação da província, sobretudo do distrito de Munapo, era um pouco delicada. Historicamente, o distrito de Munapo é um distrito produtor de algodão. É agroindustrial e produzia, de certa medida, uma quantidade elevada, se não devia ser um dos melhores produtores de algodão na província. E isso, por consequência, dava algum espaço para a falta de produtos alimentares. Quer dizer, que as áreas eram ocupadas para a produção de algodão. Mas coincide que em 2005 começam, portanto, a desmoronar algumas empresas concessionárias do algodão e, por consequência, também começa a haver espaço para a produção de comida. Portanto, em termos de produção de comida, o distrito de Munapo foi batizado pelas eleições de 2004, porque a partir de 2004 e 2005, portanto, começou a haver espaço, portanto, para as populações produzirem a comida suficiente. É verdade que 2005 foi muito difícil porque houve uma estiagem. A população de Munapo passou alguns problemas de fome e até ao ponto de comer farelo, portanto, e tubérculos. Felizmente, na campanha, na transição de 2005-2006, choveu o suficiente. Tivemos que traçar uma estratégia para conseguirmos, pelo menos numa primeira fase, minimizar a questão alimentar. E tivemos apoios, né, queira do governo central, provincial, em termos de insumos agrícolas.
portanto, sementes. Lançámos-nos, portanto, a produção de comida, sobretudo dos cereais. Nós produzimos muito milho, mandioca, que são comidas, são produtos alimentares básicos. E depois produtos de rendimento, que hoje é gergelim, feijões e algodão. Portanto, lançámos-nos também a uma estratégia que tínhamos aqui a associar esta atividade com uma organização, portanto, dos setores produtivos, das áreas que devem produzir e, sobretudo, das camadas que produzem. Uma das principais é o setor familiar. Portanto, temos que reorganizar o setor familiar. Partimos de uma coordenação e um consenso com os líderes comunitários que, pelo menos, cada família devia ter 2,5 hectares, contra 0, mais ou menos meio hectare. Até nem chegava a meio hectare para uma família de 5 pessoas. Então, lançámos-nos a esse desafio e foi bem respondido esse desafio. Veja que nós temos no distrito 305.221 habitantes. Portanto, é o segundo maior distrito da província de Nampula. Portanto, em 2004, nós tínhamos, em termos de rendimento de produção global, cerca de 14 mil toneladas de milho. Portanto, não era suficiente. Portanto, veja, 14 mil distribuídos por 305 pessoas, 1.000 pessoas, era um grande déficit alimentar. Portanto, reorganizamos o setor familiar com a definição de áreas para cada família e também reorganizamos o setor associativo. Felizmente, os 7 milhões vieram, portanto, ao tempo para dar mais força a esse nosso projeto de combate à fome. Só para ver que em 2006, logo que tivemos os 6 milhões, 7 milhões nessa altura, tivemos como prioridade a aquisição de charruas, portanto, charruas para tração animal. Treinamos algumas famílias, não foram todas. Bom, a contingência obrigava-nos que devíamos, pelo menos, melhorar um pouco a maneira de produzir e de tratar as terras. Isso resultou. Mas também, por força das próprias comunidades, das populações, em 2007 decidiu-se que se devia mecanizar a agricultura. E, por conseguinte, nós, o Conselho Consultivo, os conselhos locais, o posto administrativo, a localidade de distrito, decidiram que devíamos adquirir tratores distribuídos um para cada posto administrativo. Quantos postos são, a propósito? Nós temos neste momento 4, mas antes tínhamos 3. Ok, então o quarto é o posto de centro. Exato. Portanto, a pedido, portanto, a decisão dos conselhos locais, foram adquiridos os tratores e distribuídos por 3 associações, um trator por cada associação. Qual é que era a meta? A meta era aumentar mais áreas de produção e prestar serviços às comunidades interessadas para o alargamento das áreas. De fato, este desafio funcionou. Portanto, como dizia, 2006 para 2007 aumentamos a produção para 70 mil toneladas de milho. 2007 para cá, portanto, em 2008 também, porque os resultados da mecanização estavam a dar resultados, portanto, também positivos. Voltaram os conselhos locais a decidir pela seleção de agricultores antigos privados. Portanto, pegamos agricultores com capacidade de produção de cereais e todo tipo de produtos. O Conselho Distrital aprovou os pedidos, portanto, foram adquiridos 3 tratores, também distribuídos um para cada pequeno agricultor selecionado pelos conselhos locais em cada posto administrativo. Portanto, o programa é o mesmo: aumentar as áreas de cultivo e prestar serviços às associações e às comunidades, portanto, neste setor familiar. Fomos felizes neste desafio
Hoje estamos a falar de 170 mil toneladas de milho. Portanto, de 14 mil para 170 mil toneladas. Agora, tínhamos alguns problemas de comercialização nos anos 2008, 2009, mas ultrapassamos o problema porque estamos a trabalhar em parceria com algumas grandes empresas exportadoras de milho. Eu refiro-me, portanto, à Export Marketing, e depois estou a falar da Holanda e uma empresa. Mas eles exportam para que países? Normalmente eles têm tido acordos com o PMA. Ah, ok. Então esse milho é usado mesmo na própria região. Mas não há um caso em que a PMA armazena num determinado ponto e depois volta-se novamente a doar ao nosso país para a distribuição quando há crises? Bom, há casos dessa natureza. Há casos dessa natureza, não é? Mas bom, não sei quais são os segredos e os armazéns onde ficam, mas eu acredito haver, porque há casos em que o milho é comprado num determinado armazém e sediado naquele mesmo sítio, portanto, naquele mesmo local, e depois se faz a distribuição. Mas até há 2 anos atrás a estratégia mudou, parece-me que comprava-se milho direcionado para o Malawi, mas devia ser uma política, portanto, do próprio programa. Portanto, sentimos-nos estimulados por causa de comercialização, portanto, que estava a acontecer e que estimulava os preços. Não só por essas grandes empresas, aliás, é comprado milho, como também por nacionais provenientes da província de Maputo, Inhambane. Portanto, saímos-nos sucedidos, portanto, com o programa, portanto, alimentar. Por consequência, era preciso aumentar também as áreas de produção de rendimento. As populações, porque sentiram-se um pouco não estimulados com o preço estático do algodão. Mas quem é que estipula o preço do algodão? É o comprador? Ou é o Estado? O Estado não estipula o preço. Quem apenas são os compradores em acordo com os produtores. Portanto, há um acordo. Portanto, há negociações que se fazem entre os produtores Mas os produtores têm conhecimento do preço do algodão no mercado mundial? Eu acredito que sim, porque eles estão organizados em fóruns, portanto, fóruns bem estruturados. E têm representações, têm parcerias, portanto, com as organizações internacionais? Tem. Além de que nós temos um dos grandes produtores, se não também compradores do algodão, que é a Sanam, portanto, a Sociedade Agrícola de Mialo, que usa também a semente para a produção de sabões e óleo. Portanto, há uma parceria que envolve a Sanam, os fóruns e os produtores e os outros compradores, naturalmente. Portanto, anualmente tem havido um encontro em que se discutem os preços até uma plataforma. Mas mesmo assim, as comunidades, as populações decidiram, portanto, por se lançar ao gergelim, por causa dos preços competitivos que o gergelim tem. Portanto, tem mais colocação, há mais procura do gergelim do que o algodão. Mas isso não afetou a produção do algodão. Como nossa estratégia, porque nós temos fábricas que usam tanto a semente do algodão, temos 2. No nosso país, aqui, portanto, no distrito de Monapo. Portanto, tivemos que conjugar esforços no sentido de não baixar a produção do algodão. Então, já temos a indústria de testes aqui em Monapo? Infelizmente não. Mas há perspectivas disso acontecer. Há perspectiva disso. Não só, como também a grande indústria agora que está a funcionar, me parece estar a criar condições para adquirir o algodão local. Portanto, conseguimos sairmos desse desafio, as populações lançaram-se à produção do gergelim, pois não paramos apenas pela venda e pelo rendimento que o gergelim deu. Isso obrigou-nos a procurar melhores mercados, que nos levaram, portanto, a contactar empresas estrangeiras para a exportação deste gergelim. Portanto, neste momento também viramos a um dos grandes produtores de gergelim. Se não disser da província, posso dizer até talvez do país.
Então, será que estamos nos transformando gradualmente em maiores exportadores, portanto, de gergelim na região? Eu acredito que sim, porque dados que nos confirmam a nossa produção ligados ao mercado internacional, neste caso, no mercado de Camarão, nos 2 últimos anos, Monapo foi um dos maiores produtores de gergelim. E o senhor é administrador, portanto, além do gergelim, o que é que nós mais exportamos? Portanto, exportamos cereais, como já se referiu, não é? O que mais? Amendoim. Aliás, o algodão também. Algodão, cereais, amendoim. Temos o sisal também. Nós temos cisaleiras que estão a ser recuperadas com muita facilidade e estão a dar resposta. Temos 3 cisaleiras que, além de estarem a exportar o sisal, estão a empregar muitas pessoas. Portanto, resumindo, o programa alimentar não parou apenas na produção de milho, portanto, estenderam-se as outras atividades de produção, como é o caso de feijões. Não se pode produzir milho sem caril, então temos que também nos lançar à produção de feijões. Neste momento estamos estáveis, só para ilustrar, que estamos neste momento a produzir 347.376 toneladas de diversos produtos alimentares. Portanto, já temos um pouco, pelo menos cada família de 205.000 pessoas, já tem um pouco para comer e restar. Portanto, tirando aquela parte que se referiu do algodão, em que às vezes surge aquelas crises na discussão dos preços, portanto, não tem havido situações em que o produto, portanto, existe no mercado e não haver colocação? Há casos, mas esses casos fazem-se registrar, ou faziam-se registrar há 2 anos na parte central da província. O caso de Lalau, Rocao, alguns distritos lá do interior, mas esta questão foi ultrapassada, porque o governo da província lançou-se, portanto, à procura de parceiros sérios para a aquisição desse algodão. E neste momento, do que eu saiba, quem é o comprador desse algodão é a Sanam, portanto, que é grande concessionista na província. Portanto, já não se fazem sentir muitos gritos em relação ao algodão que se estraga porque não há comercialização, mas porque o governo da província fez uma intervenção rápida e imediata e conseguiu resolver, portanto, atenuando essa situação. Portanto, dizia, resumindo, em termos de produção, portanto, as quantidades são essas. Estou a falar apenas de produtos alimentares. Em produtos de rendimento, conseguimos atingir 371.686 toneladas. Portanto, em produto de rendimento, falo de feijões, do gergelim, estou a falar do algodão, estão a entrar a castanha de caju, também somos produtores de castanha de caju, mas neste momento estamos na fase de mais processador do que produtor. Então produzem e processam? Produzimos, mas compramos muito para processar. Porque uma das grandes indústrias de descasque de caju está em Monapo. Portanto, temos a Alam que está a empregar cerca de 3.000 trabalhadores. 3.000 trabalhadores? Sim, na sua maioria, portanto, cerca de 80% são mulheres. São mulheres. E também temos outras pequenas fábricas. Então já não exportamos a amêndoa de caju bruto, né? Não. Exportamos processado. No caso então isso permite com que haja emprego para mais pessoas, porque quando se processa bruto, praticamente não se emprega ninguém, não é? Sim. Não. Então, repara que esta parte de produção foi atingida, de fato, por causa dos 7 milhões. Mas também os 7 milhões produziram outras coisas boas. Surgiram meras, portanto, são pequenas empresas criadas na base, portanto, microempresas rurais criadas na base desses 7 milhões, que hoje são empresas que estão a concorrer, portanto, para construções de alta classe. Portanto, temos empresas pequenas que saíram de pequenas, são construtoras e vendedoras de casas. Temos, neste caso, uma empresa que se tornou uma empresa a partir do financiamento, portanto, desse fundo de investimento. Hoje já é uma média empresa. É uma média empresa que constrói e vende casas. Temos outras empresas que estão a participar atualmente na reabilitação de estradas
e obras de grande engenharia. Portanto, como produto dos 7 milhões. Mais do que isso, de uma maneira global, melhorou também a indústria moageira, portanto, tornou-se o distrito o maior produtor de milho, mas também superou-se o problema, portanto, de distâncias, de deslocações da população para a farinação deste milho. Portanto, neste momento temos cerca de 37 moageiras distribuídas por todo o distrito. E para acrescentar o valor, foi financiada bem recentemente uma associação para a construção de uma fábrica de farinação de milho. Portanto, uma farinha melhorada de qualidade. Portanto, também como resultado dos 7 milhões. Em termos de emprego, de uma forma geral, de 2005 para cá, a partir, portanto, daquilo que é a aplicação de 7 milhões e as várias empresas que estão a nascer agora, cerca de 10 mil trabalhadores estão empregados. Repare que o parque empresarial de Monapo, até os anos 80, era um dos maiores. Mas dos anos 90 para cá, e a situação de emprego era gritante em Monapo. Portanto, mas com essas pequenas empresas, essas realizações estão a acontecer. Agora temos, por exemplo, um mega projeto que é a Matanusco, também emprega 3 mil trabalhadores. Portanto, estamos resolvendo gradualmente o problema de emprego. Portanto, já não é um problema que aflige muitas populações de Monapo, tanto mulheres como jovens. É verdade que precisamos trabalhar mais para conseguir mais postos de emprego, mas durante os 5 anos conseguimos, pelo menos, empregar cerca de 10 mil trabalhadores. Bom, o senhor administrador falou de muitas realizações aqui do distrito de Monapo, mas pela esta euforia, está na fase de cessação de funções, acabamos esquecendo de perguntar ao senhor administrador onde é que se localiza, portanto, a administração, aliás, o distrito de Monapo, a densidade populacional, portanto, são aspectos muito fundamentais para ver se de facto está encaixando com aquilo que são as realizações, portanto, se vermos se de facto satisfaz aquilo que são as ansiedades, portanto, da população desta mesma região. Senhor administrador, é importante que nós tenhamos que saber, portanto, qual é a densidade populacional para ver se de facto todas essas realizações satisfazem, portanto, aquilo que é a demografia, portanto, do próprio distrito. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Dizer que Monapo é um distrito que tem 3.598 km², portanto, representa 4,41% da superfície da província, que tem 81.606 km², portanto, pelo distrito de Nampula. E tem como habitantes 305.221 habitantes, portanto, eu já tinha dito isso, dizia eu também que era o segundo maior distrito da província de Nampula. Em termos de densidade populacional. Em termos de densidade populacional. Portanto, tem 4 postos efetivos, o quarto é recente, portanto, que é o posto sede, portanto, nomeação Monapo sede, Netia, Ituculo e um posto, portanto, que é Mucujuru. Tem 9 localidades, portanto, temos localidades de Monapo sede, sede de Netia, Moatuca, Naculoé, Ituculo sede, Muruto, Xixiri, Canapo e Nacololo. Portanto, para dizer que a estratégia que nós adotamos vem desde aquilo que nós registramos a partir das práticas de planificação distrital. Portanto, o plano que estamos a aplicar, portanto, está a ser enquadrado e coordenado com o nosso plano estratégico de desenvolvimento distrital. Portanto, o distrito tem um plano estratégico de desenvolvimento que partiu de uma experiência que foi introduzida pelo Fundo de Desenvolvimento, pelo FDD, portanto, Fundo de Desenvolvimento Distrital. Eu quero só notar e recordar que, na experiência de descentralização de planificação, Nampula é pilar. Portanto, a planificação descentralizada e mesmo neste momento as finanças descentralizadas tiveram como seu epicentro, portanto, e sobretudo origem, Nampula. Por isso, todos os distritos da província
têm os seus planos estratégicos que na sua aplicação, portanto, aplicam-no conjugando com aquilo que é o plano quinquenal do governo. O plano estratégico distrital é um plano que é aprovado, portanto, a partir de sentimentos das comunidades. A nossa estratégia e o nosso desafio é equilibrar, portanto, a distribuição, pelo menos, daquilo que são os serviços para as comunidades. Reparou que quando eu falava de tratores, estava a falar de 3, um em cada porcento. Exato. Igualmente acontecia na altura que também solicitavam moageiras. Se fossem solicitadas moageiras, então a nossa estratégia era por uma em cada posto administrativo. Então fomos fazendo isto e pensamos nós que a situação neste momento está boa. Portanto, esse todo impulso deveu-se aos 7 milhões que têm sido cedidos, portanto, anualmente pelo Governo Central. Sim. E como é que está a situação do retorno, Sr. Administrador? Bom, a situação de retorno para nós não podemos dizer que é das melhores, mas é normal. É normal. É normal. Então, está-se a cumprir aquilo que está calendarizado. Está-se a cumprir. Nós andamos agora aos 17% do valor global, portanto, que é de cerca de 30 e poucos milhões de meticais. Assim, de uma maneira geral, temos devolvido cerca de 6 milhões de meticais. Agora, portanto, 6 milhões no somatório de todos os anos desde que começou o processo. 2006 até agora. 2006. Portanto, o que significa que já absorveram volta de quando isto já acontece há 4 anos, né? 17%, sim, senhor. Agora, de facto, os 7 milhões, primeiro vieram resolver, sobremaneira, problemas da população. Fome. E outros problemas, portanto, fome, problemas da água, porque também, no primeiro ano, primeiro ano houve alguns erros de aplicação, mas que resultaram na criação de coisas concretas. Portanto, houve quem fizesse poços, houve quem fizesse escolas. Houve quem melhorou as condições de habitabilidade das administrações, dos edifícios públicos. Portanto, partimos de erros para melhorarmos, portanto, a gestão até agora. Porque, de facto, ficou claro que o dinheiro tem como objetivo combater a pobreza. Portanto, produzindo comida, renda e emprego. Então, estes 3 itens estão sendo seguidos com muito rigor ao nível do nosso distrito e da província de Estado. Mas, como se sabe, em qualquer parte, talvez do país e do mundo, o dinheiro tem suas coisas. E a seriedade do homem muda de acordo com as circunstâncias. Tem havido casos em que se pede, portanto, pede dinheiro e não se aplica. Não se aplica. Bom, isso não se aplica. Isso é normal que ocorra. E também tem havido casos em que quando se pede dinheiro se aplica, a gestão também é ruinosa. Mas para esses casos, sobretudo da gestão, nós lançamos o desafio de formação dos mutuários. Tivemos cerca de 2 formações. Estamos a agendar, continuar o processo, até concluirmos todo o número dos 100 e poucos mutuários abrangidos no processo. Porque, de facto, a questão principal é a gestão. O dinheiro... Mas já têm dado alguns cursos, alguns seminários, portanto, ao nível do distrito, para poder alimar essas arestas? Sim. Primeiro, nós assinamos um contrato de prestação de serviços de formação com a Direção Profissional de Trabalho. Fizemos através também de uma organização não governamental que é a CNEP. Então, estamos fazendo um processo de formação dos mutuários e temos tido colaboração, portanto, de algumas instituições do nível provincial, neste caso a DELNA, portanto, que é a Agência de Desenvolvimento Global de Nampula, e temos feito esforços para ver se faz o acompanhamento, sobretudo portanto, presta uma assessoria. Presta assessoria. Portanto, Sr. Administrador, quando se presta essa assessoria, quem quer supor dos encargos? Neste momento tem sido um trabalho coordenado. Portanto, os próprios mutuários, por exemplo, quando são solicitados a uma formação, a deslocação é da sua responsabilidade. Os parceiros que nos apoiam dão material. E nós
criamos condições mínimas, portanto, há uma conjugação de esforços para assegurar a formação. Então, resumindo, poderíamos afirmar que Monapo não há não há ocorrência de bolsas de fome. Não, neste momento. Há quantos anos isso não acontece? Desde 2016. Porque nós temos visto alguns distritos que num ano não há fome, outro ano não há fome, num ano não há fome, outro ano. Portanto, mas isso não será um problema da própria gestão dos meios que se oferecem, coordenação com o próprio povo, não haver aquele cuidado de segurança alimentar? Não será isso aí? Porque às vezes ficamos tristes, né? Passamos num determinado distrito, não há ocorrência de bolsa de fome. Passado um tempo, através da imprensa, há fome no lugar X. Ficamos meio assim, né? O que será? O que estará acontecendo no meio disso? Bom, pelo menos para o caso de Monapo, sentimos fome no primeiro ano e começamos a cadastriagem que tivemos, 2005. E por causa daquele trabalho todo que eu disse, de 2006 até 2010, não há indicações nem sinais de fome. É verdade que nós podemos sofrer por causa de calamidades. Bom, por exemplo, este ano tivemos bom rendimento no milho, mas no gergelim baixamos a produção, porque choveu muito. Portanto, não posso acreditar que seja um problema apenas de descoordenação, mas também as condições climatéricas, portanto, a própria natureza sem as calamidades não tem como, sim, né? Portanto, são situações inevitáveis. Eu acho que a monitoria que se faz nesse processo, portanto, de gestão, de produção e de distribuição dos produtos alimentares para as populações é uma monitoria feita, portanto, cientificamente feita, a partir de instituições avalizadas. Portanto, temos a Direção Nacional da Agricultura, temos vários programas, portanto, que assessoram a própria produção de comida, temos assessores, nesse caso, temos extensionistas próprios para explicarem às pessoas como é que devem produzir. Portanto, o fator principal tem de ser as calamidades naturais e as pragas. Bom, senhor administrador, o tempo da televisão é sempre escasso. É sempre escasso. Mas eu gostaria agora que me falasse um pouco sobre o HIV-Sida. O que tem sido feito? Porque isso é uma guerra não só do distrito de Monapo, é uma guerra da província, é uma guerra da nação, é uma guerra do mundo. Bom, feliz ou infelizmente, o distrito de Monapo está no corredor. É um distrito vulnerável, há muitas movimentações. Portanto, o corredor de Nacala parte de Nacala e vai estender-se até o interior do continente africano, isto é, por Malawi. E porque o Porto de Nacala tem muitos clientes e tem muito interesse por parte de alguns países do Interlando, corre por aqui. Portanto, nós, como medidas de precaução, temos um programa com os líderes comunitários para também disseminar a mensagem de combate ao HIV-Sida, além de outras organizações não governamentais, associações juvenis, como a Geração BIS, o programa PSI, que temos, portanto, neste momento, e outras organizações não governamentais ligadas diretamente ao apoio à área da saúde neste combate. Estamos, portanto, neste momento, no distrito de Monapo com o tratamento antirretroviral. Mas não há desistência, portanto, as pessoas aderem, vão, há casos em que abandonam o tratamento. Nos primeiros momentos havia desistência. Mas ultimamente não. Ultimamente não, porque as pessoas estão a ganhar consciência do lado aqui. Bom, com certeza que não será por este tempo que nós iremos fazer balanço de um distrito como o Monapo, e serão nesse ano 2, 3, até, sei lá, um dia, para poder se reportar aquilo que efetivamente acontece aqui no Monapo. Mas acreditamos que já deu para o caro telespectador ter uma percepção, portanto, de que é o distrito, portanto, do Monapo. Senhor administrador, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. E felicidade nas novas funções que, infelizmente, irá assumir, então, a nível da província de Nampula. Muito obrigado. De salientar que em 1998, a vila de Monapo, até então uma divisão administrativa a nível do posto administrativo, foi levado à categoria de município. A educação do distrito conhece um salto qualitativo em matérias de resultado
assim como o número de escolas de um tempo a este. No que toca à área de saúde da mulher e ação social, o distrito tem um universo de 14 unidades sanitárias cobertas por 3 médicos, 2 técnicos de nível superior e 120 enfermeiros dentre médios, básicos e elementares. Diria que na matéria da saúde o distrito está a avançar. Há muito esforço no trabalho, mesmo em termos de recursos humanos, mesmo em termos de recursos de infraestrutura. Aquelas que já existiam, algumas eram postos de saúde, agora já estão a passar para um centro de saúde. Isto revela um desenvolvimento para o distrito, porque de um posto de saúde para um centro de saúde é um grande avanço, porque conseguimos ter pelo menos a metade das atividades da saúde a nível do distrito, porque colocamos lá uma maternidade, que é muito importante nas comunidades. O restante das atividades, como a vacinação, controle da saúde das crianças. Certíssimo. E quantas unidades sanitárias nós temos aqui no distrito? Em termos de unidades sanitárias, no geral, nós temos 14 unidades sanitárias. E das 14 unidades sanitárias que nós temos uma unidade sanitária mais grande do distrito, que é um hospital rural, que possui o bloco operatório, que é muito positivo para o distrito. E temos 3 unidades sanitárias de tipo 1. São centros de saúde que têm lá internamentos. E temos 7 unidades sanitárias que são centros de saúde tipo 2, que só simplesmente fazem as consultas de maternidade. E temos 3 unidades sanitárias que são postos de saúde, que simplesmente só fazem as consultas gerais. Certíssimo. Essas todas as unidades contam com quantos médicos? Bem, em termos de médicos, ao nível do distrito agora, estamos a crescer. Temos neste momento 3 médicos gerais, temos 2 técnicos de nível superior, cirurgiões, e estes médicos todos estão na base, que é a sede do distrito, 2 médicas no estado rural, e os cirurgiões também no estado rural, e temos um médico aqui nesta unidade sanitária, que uma parte é a direção distrital. É o centro de saúde da sede. Então, estes médicos funcionam no seguinte: para poder abranger o distrito, eles fazem um plano de atividade mensal, onde passam pelas outras unidades sanitárias a fazer consultas em cada posto administrativo. Posto administrativo de Tuculo, que fazem as consultas no centro de saúde 2 vezes por mês, centro de saúde de Carapira, que também fazem 2 vezes as consultas por mês, e centro de saúde de Natete, onde fazem também 2 consultas 2 vezes por mês. Certíssimo. Em termos de enfermeiros? Em termos de enfermeiros, neste momento contamos a nível do distrito com 36 nível médio e contamos com 62 nível básico e contamos com 22 nível elementar, que é uma formação que agora está a ser extinguido a nível da saúde para passarem quase todos para nível básico. Certíssimo. E neste distrito teremos algum centro de formação de agente de saúde? Temos. Neste momento temos o Centro de Saúde de Formação aqui ao lado desta unidade sanitária, ao mesmo tempo a direção, e que está a fazer neste momento uma formação de nível básico. Temos agora, em momento, uma formação de saúde materno-infantil que está quase no fim. Agora já está no estágio rural, como se diz. E temos agora o curso de enfermagem geral, mas que é básico, que está agora no 2º semestre. E brevemente, dentro deste ano, vamos iniciar um outro 2º curso de enfermagem de saúde materno-infantil de nível básico. Certíssimo. E em termos de doenças, portanto, que mais? Bem, as doenças mais frequentes a nível do nosso distrito é a malária, é a diarreias e as são doenças de infecção respiratória. É o que neste momento tem-se relevante ao distrito, e ITS, que são doenças de transmissão sexual, juntando com HIV-Sida. São as doenças que mais neste momento são frequentes no nosso distrito. No campo da atividade econômica do Munapo, registra-se uma melhoria tanto no comércio assim como na agricultura, tanto que, historicamente, o distrito é considerado o maior produtor do algodão e milho. Nós estamos aqui diante do diretor de Serviços de Atividades Econômicas do distrito de Munapo. Ele irá nos informar como é que é constituído, portanto, esta área, estes serviços aqui em Munapo.
Serviços de atividades econômicas, como sabemos, agora já abarca, portanto, o comércio, recursos minerais, energia, portanto, o turismo, estão agora integradas dentro dos serviços distritais. Exato. Bom, o senhor administrador referiu-se bastante sobre a agricultura. Já agora poderíamos conversar sobre os recursos minerais? Bom, em termos de recursos minerais, digamos que está aqui a Vale Moçambique, que está a fazer prospecção de fosfatos para a produção de fertilizantes. Então estão agora, portanto, na fase de pesquisa. Eles pretendem implantar aqui uma fábrica para para extração de fosfatos para a produção de fertilizantes. Espera-se que até 2014 a fábrica esteja a funcionar em pleno, mas numa primeira fase, porque ainda não temos todas as componentes que são necessárias para transformar o fosfato em fertilizantes. Este fosfato será, portanto, exportado, esperamos, dentro de um futuro próximo, que os fertilizantes sejam produzidos aqui mesmo em Monapo. Em termos de minerais, portanto, há ocorrências de alguns minerais, mas a exploração não é assim em volumes maiores, portanto, que sejam até comercializados por algumas empresas. Portanto, são pequeninos garimpeiros que fazem extrações em quantidades muito pequeninas. Sim, sim. Certo. Sr. diretor, poderá nos falar um pouco sobre o turismo? O nosso distrito não tem assim grandes atrações. Apenas temos aqui um corredor, não é? Não faria grandes comparações com a ilha de Moçambique, na Cala, por exemplo. Não faria, porque não estamos assim muito próximos de alguma praia. O que temos aqui são, portanto, algumas pensões. São estas pequeninas instâncias turísticas, algumas quintas. O turismo aqui, portanto, não é assim de grande vulto, para compararmos com a ilha de Moçambique, Mossoril, por exemplo. Não. Exato. E como é que está o projeto, portanto, de recuperação das cantinas ao nível do Monapo? Tenho a dizer que existe um programa para aqueles que foram beneficiários no âmbito do FAR e não estão a honrar com compromissos. Portanto, há um programa de recuperação, portanto, de evolução dessas infraestruturas. Em virtude de não estarem a desenvolver. Sim, por forma a encontrarmos, portanto, operadores que pretendem explorar de forma sustentável as mesmas cantinas rurais. Certíssimo. Sr. diretor, bom, ao fim e ao cabo está dentro do assunto, né? Porque de facto é a componente FAR que está a trabalhar, portanto, com vista a essa recuperação. E na área do comercial, embora já tenhamos falado das lojas, mas o comércio de uma forma geral. Bem, o comércio do nosso distrito é constituído por, portanto, algumas lojas, barracas, bancas. É notório ver-se o desenvolvimento, portanto, de barracas e bancas por causa do financiamento do FIEP. Há muitos beneficiários e eles optam por estas áreas, abertura de novas bancas. Portanto, é notório o crescimento nesta área relativamente às lojas. Temos quase estagnado o número de lojas nos últimos anos no nosso distrito. Não é certíssimo. E uma questão de curiosidade, portanto, os estabelecimentos de despacho dentro do distrito, portanto, neste caso concreto da vila, não são obrigados a emitir recibos? Hein? Os estabelecimentos comerciais, formais, portanto, eles têm esta obrigação, tanto de cada cliente que eles atendem, depois emitirem o respectivo recibo, porque depois eles têm que prestar contas também às finanças. Não tenho informações de onde é que isto aconteceu, poderíamos depois junto o próprio estabelecimento saber o que é que se passou, mas eles têm esta obrigação na medida em que recebem os clientes, portanto, ser emitidos recibos que justifiquem o consumo, neste caso, porque eles depois têm as contas a prestar às finanças. Assim sendo, damos por terminado o programa Moçambique Real, o distrito no seu ecrã. O prazer foi todo nosso estar em vossa companhia. Continuem ligados a este canal. Até a próxima.